Você já se perguntou por que, mesmo tentando tanto, parece que a prosperidade nunca permanece na sua vida? Por que alguns padrões de falta insistem em se repetir, como se existisse uma força invisível puxando você sempre de volta para o mesmo lugar? Hoje nós vamos falar sobre crenças de escassez e talvez o que está bloqueando a sua abundância não tenha começado com você. Talvez essa sensação de falta, esse medo constante, essa autossabotagem não seja realmente sua. Talvez você tenha herdado isso, herdado da sua família, da sua ancestralidade, das dores que nunca foram curadas, dos padrões que foram repetidos por gerações até chegarem em você. E se for assim, a boa notícia é que isso também pode terminar em você. Nesse vídeo, eu quero te convidar a olhar para a origem invisível desses padrões para que você possa finalmente se libertar deles e abrir espaço para uma nova realidade, uma realidade de abundância, merecimento e prosperidade. Nosso corpo físico é uma entidade viva, inteligente e sagrada, um receptáculo da consciência que permite à alma experienciar a vida na matéria. Ele é formado por trilhões de células, que contêm bilhões de informações atuando em perfeita sincronia para garantir o seu funcionamento, desenvolvimento e evolução. Através dele, nos expressamos, sentimos, criamos e realizamos. Além de suas funções biológicas, o corpo também guarda registros profundos da nossa história ancestral familiar e coletiva do planeta Terra. Por herança da linhagem terrestre, carregamos em nossa estrutura celular informações de todas as bênçãos e também conflitos e dualidades vivenciados no planeta. Herdamos traumas, bloqueios, padrões limitantes e crenças de escassez, memórias de guerra, abusos de poder das vítimas, da repressão das polaridades que influenciam inconscientemente nosso comportamento, nossa saúde, emoções e escolhas de vida. Assim, a nossa vida vai sendo moldada dentro desses padrões sociais e nós não conseguimos perceber que estamos em círculos viciosos de repetições sem fins. No entanto, precisamos ampliar essa visão para compreendermos e percebermos que muitas vezes esses registros vêm de padrões genéticos hereditários negativos que se repetem como ciclos de escassez, sabotagem, medos, doenças ou dificuldades em áreas como relacionamentos, prosperidade, trabalho, saúde, entre outros. São camadas densas da memória celular que precisam ser liberadas para que possamos acessar o verdadeiro potencial da humanidade que veio experienciar e reintegrar as múltiplas expressões do amor divino. Muitas vezes carregamos em nosso corpo físico, por fatores genéticos e hereditários, diversos bloqueios que favorecem a repetição de padrões limitantes e de escassez da experiência terrestre. Esses registros estão profundamente enraizados em nossas células e são transmitidos de geração em geração, formando uma base inconsciente que influencia nossos comportamentos, emoções e escolhas. Ao longo de eras, o sistema de DNA da humanidade passou por inúmeras alterações, em períodos marcados por quedas de consciência e manipulação. Algumas dessas modificações foram influenciadas por consciências de baixa vibração que buscavam exercer controle sobre os campos sutis da Terra. Atuando nos chamados reinos de ilusão, essas forças distorceram a malha genética e bloquearam partes essenciais do nosso potencial espiritual, bloqueando o fluxo natural da abundância e da prosperidade. A escassez ou a visão focada na falta não nasce apenas de circunstâncias externas, como falta de dinheiro, falta de oportunidades, vida difícil, mas de camadas profundas de memória biológica, emocional, ancestral, energética e espiritual, que moldam nossa percepção de realidade. As crenças de escassez raramente começam em nossa mente consciente. Muitas vezes, elas estão enraizadas em níveis muito mais profundos do nosso ser.
O nosso corpo físico não é apenas matéria, ele é um arquivo vivo. Cada célula carrega memórias, não só da nossa história individual, mas também da linhagem ancestral e da experiência coletiva da humanidade. Isso significa que, além de herdarmos características físicas, também podemos herdar padrões emocionais e mentais, como medo da falta, sensação de insuficiência, culpa por prosperar, medo de crescer, autossabotagem e repetição de ciclos de limitação. Quando observamos famílias que repetem histórias de dificuldade financeira, relacionamentos disfuncionais ou padrões de sofrimento, podemos pensar que isso é apenas azar ou destino. Mas sob uma ótica mais profunda, esses ciclos podem ser entendidos como programações herdadas, crenças cristalizadas no sistema familiar e reforçadas ao longo de gerações. A escassez, então, deixa de ser apenas uma questão material e passa a ser uma frequência internalizada. Essa frequência pode ser reforçada por traumas, por experiências de repressão, por memórias coletivas de guerra, perdas e sobrevivência. Durante muito tempo, a humanidade aprendeu a viver a partir do medo. O medo de faltar, medo de perder, medo de não ser suficiente. E esse medo foi incorporado como um modo de existir. Sob uma perspectiva energética, estados emocionais densos como culpa, vergonha, ressentimento, desesperança, criam um ambiente interno propício para a manutenção dessas crenças. É como se a pessoa permanecesse ligada a um campo que continuamente confirma a narrativa da escassez. Não dá, não consigo, não mereço, não é para mim. As chamadas crenças limitantes nessa leitura simbolizam justamente isso. Aberturas no campo emocional e energético que permitem a manutenção de padrões de drenagem, não necessariamente algo externo ou sobrenatural, mas também hábitos, conteúdos consumidos, ambientes e pensamentos que alimentam constantemente a percepção de falta. Um exemplo: quando alguém vive mergulhado em notícias de crise, medo, comparação social ou ambientes tóxicos, esse campo interno tende a se fortalecer. A pessoa começa a sentir cansaço, confusão, desânimo e a escassez deixa de ser uma circunstância para se tornar uma identidade. Além disso, há o aspecto dos contratos ou votos internos. Mesmo sem usar uma linguagem espiritual, isso faz sentido psicologicamente. Muitas pessoas carregam pactos inconscientes como: se eu prosperar, eu vou me afastar da minha família, dinheiro corrompe, para ser uma boa pessoa preciso me sacrificar, não posso ter mais do que meus pais tiveram, sofrer é virtude, preciso lutar muito para merecer. Esses votos silenciosos funcionam como lealdades invisíveis. A pessoa quer crescer, mas uma parte profunda dela impede esse movimento para permanecer fiel ao que aprendeu. Por isso, curar crenças de escassez não é apenas repetir afirmações positivas, é um processo de reconhecer padrões herdados, questionar narrativas antigas, perceber quais dores foram incorporadas como verdade, identificar lealdades invisíveis e reconstruir conscientemente uma nova relação com a abundância. A abundância não começa quando o dinheiro chega, ela começa quando a consciência deixa de se organizar em torno da falta. É quando o corpo aprende segurança, quando a mente para de esperar perda, quando o coração deixa de confundir merecimento com culpa. Nesse ponto, prosperar deixa de parecer ameaça e passa a parecer natural. Enxergar e trabalhar essas crenças nos permite promover a prosperidade em nosso benefício. A maior dificuldade que você enfrenta hoje é a chave para a sua mudança da sua vida. A sua maior dor dói justamente porque precisa ser acolhida, não julgada. Pensamentos negativos e sensação de que o errado é externo ou o outro
são apenas distrações do ego para evitarmos olhar para dentro de nós e reconhecer esses padrões, essas crenças que estamos seguindo sem nos questionar o porquê estamos fazendo isso, porquê estamos nos deixando levar por essa forma de pensar e sentir. O ambiente que estamos inseridos são um reflexo daquilo que está dentro de nós e influencia diretamente na nossa forma de pensar, agir e até na nossa frequência vibracional, que é a chave para fazer essa mudança de realidade. Elevar a sua vibração é o primeiro passo para a mudança que você tanto espera. A vibração não é elevada apenas com frases positivas, mas com acolhimento de sentimentos, observação do porquê estamos reagindo à nossa vida. Estar atento a essas questões internas nos faz compreender que não somos essas crenças que nos moldaram até hoje, que muito disso não nos pertence. Essas crenças estão no coletivo e na ancestralidade, em traumas, dores e sofrimentos. Mas isso não é quem você é. Isso não molda a sua personalidade. Se permita ser próspero e abundante. Olha à sua volta, a natureza, o universo, como tudo é infinito. Você faz parte desse todo. Permita que o fluir flua em você sem barreiras. Sua nova postura e forma de olhar para essa questão fará com que a mudança seja inevitável. O universo nos entrega justamente aquilo que colocamos energia, aquilo que focamos. Então, por menos que você tenha hoje, seja qual for a dificuldade que você enfrente hoje, se permita olhar para dentro e não culpar o que está ao seu redor. Você não precisa mudar o externo para que a prosperidade chegue até você. A mudança precisa ser primeiro interna, para que então o seu externo reflita aquilo que já é verdade dentro de você. Essa voz que fala dentro de você é apenas o seu ego, sua antiga versão. Se esse vídeo chegou até você, é porque você sabe que a sua nova versão, aquela que sempre existiu, mas você nunca acreditou, quer assumir as rédeas da sua vida. Seja qual for o próximo passo do caminho, ele significará que o início de uma nova jornada está acontecendo, quer acontecer. Anuncia um novo começo, indica que a mudança ela é inevitável. Então confie na proteção e acompanhamento espiritual que atua através de você. São eles que auxiliam nessa reconexão com o divino, com aquela partícula que quer fluir e trazer prosperidade e abundância para a sua vida e para a humanidade. Confie nessa guiança e se permita ser você mesmo, se permita brilhar, se permita viver o extraordinário, pois dessa forma você não estará apenas recebendo essas bênçãos, mas também incentivando outras pessoas a viverem da mesma forma, sendo elas mesmas. Se cada pessoa que redescobrir a luz que existe dentro de si influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo, logo não existirão mais crenças limitantes. Logo todos se sentirão seguros de ser quem são e não apenas viver na visão da falta, do não mereço, do não posso. As mudanças são necessárias e a partir delas você poderá realmente colher os frutos positivos inimagináveis, onde a abundância e a prosperidade poderão manifestar, porque agora você se conscientizou e se alinhou com o seu divino. E talvez, ao ouvir tudo isso hoje, você tenha percebido algo importante, que muitos padrões que você carrega não começaram em você, mas podem terminar em você. Talvez pela primeira vez você tenha conseguido enxergar que essa sensação de falta, esse medo, essa repetição de dores e bloqueios não são quem você é, são apenas camadas de histórias, memórias, dores e crenças que foram se acumulando e que agora pedem para ser vistas, acolhidas e liberadas.
Muitas vezes, a mente sozinha não consegue acessar a raiz desses padrões. Você entende racionalmente o que acontece, mas continua repetindo. Você sabe o que precisa mudar, mas algo parece manter você no mesmo lugar. E é justamente nesse ponto que nasce o propósito da Plataforma Onisciente da Luz. A Plataforma Onisciente é um campo de apoio espiritual, terapêutico e consciencial, criado para ajudar pessoas que sentem que existe algo travando sua vida, mesmo quando não conseguem explicar exatamente o que. Ela atua além da mente, além da narrativa, além do sintoma, através da apometria e de um trabalho profundo de reorganização dos campos sutis. Ela acessa camadas onde esses padrões se formaram, como memórias emocionais, crenças herdadas, fragmentações internas, vínculos energéticos e repetições inconscientes, permitindo que aquilo que estava escondido venha à luz e possa ser reorganizado com segurança e respeito ao seu tempo. Não é sobre criar dependência, não é sobre alguém resolver a vida por você, é sobre remover aquilo que está impedindo você de acessar a sua própria clareza, a sua própria força, o seu próprio fluxo. Porque quando o campo interno se reorganiza, a vida responde, as relações mudam, as decisões ficam mais claras, a mente silencia e você volta a sentir algo que talvez não sentisse há muito tempo: presença, autoamor, verdade. Se ao longo desse vídeo você sentiu no coração que existe algo pedindo por esse cuidado mais profundo, talvez esse seja o seu momento de olhar para isso com mais amor. E se fizer sentido para você, eu vou deixar aqui abaixo as informações sobre a Plataforma Onisciente da Luz, sobre as consultas, para que você possa conhecer esse trabalho com mais profundidade. Talvez o próximo passo da sua cura seja simplesmente se permitir receber o apoio. E se essa mensagem tocou você, se inscreva no canal para que mais conteúdos como esse cheguem até você. E me conta aqui nos comentários: qual o padrão de escassez você percebe que está pronto para encerrar na sua vida? Eu quero saber e eu vou responder a sua mensagem. Gratidão por você ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.